Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou a professora Rosenilda e o tema da nossa aula hoje são os processos de transmissão de calor. Mas como é que está o seu foco nos estudos, hein? De professora para aluno, vou te dar algumas dicas. Escolha sempre um local silencioso, bem arejado e iluminado para você estudar. Faça as anotações em seu caderno, escreva os conceitos, as fórmulas e os exemplos. Reprise quantas vezes for necessário o material de apoio, até que você consiga compreender o que lê. Anote as dúvidas à medida que elas surgem, conta comigo. Evitem as distrações. Tenhamos todos bons estudos. Vamos ao nosso conteúdo? Já comentei com vocês sobre o conceito de calor. É um tipo de energia, chamada de energia térmica, em trânsito. E ela se dá por conta da diferença da temperatura dos corpos. Então, temos aqui nessa simulação dois corpos com temperaturas diferentes. E o corpo A, que é o de maior temperatura, é que vai transferir energia para o corpo de menor temperatura. Mas o que é temperatura? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a temperatura. Olha aqui, observem nessa simulação que a temperatura vai aumentando conforme a agitação de cada uma dessas moléculas. Sensação térmica. A sensação térmica, ela também é chamada de temperatura aparente e é a forma como os nossos sentidos percebem a temperatura do ar, do ambiente. E ela pode diferir da temperatura real. Então, a sensação térmica de uma pessoa é diferente de outra pessoa, varia de pessoa para pessoa, ok? E as escalas termométricas? As escalas termométricas, elas são compostas por valores estabelecidos de forma arbitrária, por meio dos pontos de fusão e ebulição da água. Qual a função dessas escalas? Medir a temperatura. Então, nós temos aqui três escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit. E essas escalas têm o ponto de fusão, estabelecidos a partir da água. Então, vamos observar aqui que a ebulição em Kelvin acontece em 373,15 Kelvin. Na escala Celsius, a 100 graus Celsius e na escala Fahrenheit, a 212 graus Fahrenheit. Já o ponto de fusão em Kelvin será 273,15, em Celsius 0 graus e em Fahrenheit 32 graus. Então, nós vamos observar que essas temperaturas elas vão ter a mesma temperatura, porém indicadas por valores diferentes, porque são escalas que foram estudadas por diferentes cientistas. Próxima à aula anterior, eu comentei de forma bastante minuciosa sobre como que faz a conversão dessas escalas. Se você ainda não viu, procura aí nos seus arquivos e você vai compreender melhor. Bom, o nosso tema principal são os processos de transferência de calor, porque eu disse aí que o calor ele passa de um corpo para outro, mas como isso vai acontecer? Nós vamos trabalhar com três processos. O primeiro deles é a condução térmica. Na condução térmica, essa energia ela vai ser transferida de um corpo para outro entre os átomos e moléculas de um sólido, tá? Então, assim, como o nome sugere, você precisa ter contato. Então, aqui nós temos uma fonte de calor e aí você vai observar que quando esse material é aquecido, então essas moléculas aqui elas se mantêm mais agitadas e se você toca, se você tem o contato com essa substância, você certamente irá se queimar, porque vai haver uma transferência de energia térmica. É o que vai acontecer aqui, olha, nosso coleguinha, nosso bonequinho aqui,
ele muito feliz com seus bolinhos, porém tá quente. Ele vai lá, ó, e tocou. Se queimou, né, gente? Porque foi um contato entre dois corpos. Temos também a radiação ou irradiação térmica. Esse processo de transferência de calor, ele está muito presente no nosso cotidiano também. O calor, ele vai se propagar, neste caso, por meio de ondas eletromagnéticas. E aqui, ó, o nosso exemplo bem clássico são as ondas eletromagnéticas dos raios solares. Então, quando a gente fica muito tempo exposto a esses raios solares, a gente sente na pele, né, a temperatura, o calor, essa energia que chega até nós. No momento atual, um equipamento que tem sido bastante utilizado são os termômetros infravermelho, e eles captam a sua temperatura exatamente por meio dessas ondas aí, tá certo? O outro processo de transferência de energia, de calor, é a convecção térmica. Essa convecção térmica, ela ocorre a partir da movimentação de uma massa fluida, gasosa ou líquido, de uma região para outra. Vamos ver isso em termos de exemplo. Ó, nós temos aqui uma chaleira, né? E ela vai ser submetida a uma fonte de calor. Essa fonte de calor vai aquecer primeiro o líquido que está aqui embaixo. Ó, observa aqui que contém água aqui nesse recipiente e aqui embaixo é que aquece primeiro. Então, pelo fato do ar quente ser mais leve do que o ar frio, o que vai acontecer? O ar frio que está aqui em cima vai empurrar esse ar quente, por ele ser mais leve, para cima. E nós vamos estabelecer aí um ciclo de correntes de convecção, visível aqui na simulação, aqui, ó. A fonte de calor aquece aqui, ó, é um ciclo. Então, são as correntes que são formadas. Esses processos, pessoal, de transmissão de calor, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Se você prestar realmente atenção, a todo momento, você vai observar e vai até conseguir identificar esses processos. Então, eu vou dar alguns exemplos aí para você começar a olhar aí em sua volta e fazer uma percepção mais clara daquilo que nós estamos trabalhando. E vai ver que esse conteúdo de física, ele é realmente um conteúdo do nosso cotidiano muito próximo a todos nós. Olha aí esses exemplos. O aquecimento do cabo da panela no fogo ocorre por condução. O aquecimento dos alimentos no micro-ondas ocorre por irradiação. Já por convecção, nós temos o aquecimento da água no aquecedor solar. Dentro da geladeira também, o interior dela é resfriado também por convecção. O ar-condicionado também é um exemplo muito simples, né, sobre as correntes de convecção. E o ferro elétrico, ele deixa ali nossa roupa super alinhada, lisa direitinho, mas para isso ele tem que estar em contato com essa roupa. Então, o processo aí é condução. A torradeira, ela vai torrar o pão pelo processo de irradiação térmica. E a fogueira, né, ela vai nos aquecer por irradiação. Fogueira a gente fala assim, mas você já parou para pensar quando você está assando uma carne, aí um peixinho, você coloca esse alimento sobre uma grelha e você tem até os 3 contatos aí, ó. Essa grelha está em contato direto com o alimento que você colocou lá. E se você aproximar as suas mãos ali e deixar bastante tempo, você vai conseguir sentir o calor, né? Se tocar na grelha, já sabe que vai se queimar, a gente não faz isso. Então, assim, muito interessante esse conteúdo, acho que vocês se identificam bastante com ele. Então, para isso, para a gente treinar aí nossas percepções, eu vou deixar um exercício
em termos de formulário no Classroom, vai ser enviado para todos vocês. E vocês podem consultar esse material aqui no site do Mundo Educação. O link aqui, ó, para quem tiver interessado. Por hoje é essa a nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.